colocar um currículo de sucesso para quem tem ensino médio. Você tem uma graduação? Ótimo, vamos exaltar essa graduação. Você tem pós, você tem mestrado, o que você tem? Porque o que eu vejo? As pessoas, elas ficam se comparando o tempo todo. E aí nem focam no currículo delas, né? Então, sabe aquela pessoa que tá lá na sala de entrevista, para iniciar a entrevista, e a pessoa já tá lá morrendo de medo, olhando para todos os candidatos e pensando, nossa, aquele ali é mais inteligente que eu. Aquela ali deve ter um currículo lotado. Não vou passar nessa entrevista. Mas olha aquela pessoa ali, olha a cara dela, deve ser muito inteligente. Então você fica se comparando o tempo todo. Nem fez a sua entrevista, nem entrou ainda no seu processo seletivo e você já tá se comparando o tempo todo com o colega do lado. A pessoa que você nem conhece, nem sabe se realmente aquela pessoa tem aquela qualificação. Muitas vezes as qualificações das pessoas estão mais em você do que no próprio currículo daquela pessoa, né? Então, assim, se eu fosse pensar assim, que eu só poderia mentorar, por exemplo, ser mentora de alguém que tivesse uma qualificação maior que a minha, imagina como é que seria isso, né? Ou que tivesse uma qualificação menor. Hoje eu tenho minhas mentoradas de 36, 38, 40, 41, 50 anos. Eu tenho aluna de mentoria de 50 anos. Então, como que eu conseguiria, né, ser mentora dessas pessoas se eu pensasse assim, me comparando o tempo todo, não me achando tão experiente quanto ela, com tantas graduações e pós-graduações quanto ela? Então, primeiro de tudo, para o currículo, pensa nisso, tá? Pensa o que você tem. Como que você pode se reorganizar com o que você tem? Quais são as suas competências, quais são as suas habilidades já desenvolvidas, ok? Estamos conversados sobre isso? Então, beleza. Então, vamos iniciar o primeiro ponto do currículo. Primeira coisa do currículo, gente, antes de eu entrar, né, necessariamente na parte de conteúdo que vai estar ali dentro do currículo, primeira coisa, layout do currículo, margens, se você vai botar centralizado, então vai estar tudo centralizado, se você vai botar alinhado à esquerda, tudo alinhado à esquerda, porque a pior coisa de um currículo, pensa um recrutador, que ele tem 300, 400 currículos para ele ver no dia. Então, chegou um currículo lá, bater o olho, esse aqui eu gostei, deixa para depois para eu revisar, esse aqui não, esse aqui sai. Então, assim, tudo tem que estar muito explicado. Então, se você quer conseguir maiores oportunidades com o seu currículo, você precisa facilitar a vida do recrutador. A verdade é essa, falando bem direta, a verdade é essa. Facilite a vida do recrutador. Como que você vai facilitar a vida dele? Deixando tudo mais claro possível, deixando tudo mais simples possível, sem a necessidade dele ver o teu currículo e ficar cheio de dúvidas, tendo que contatar você para identificar o que está faltando no teu currículo. Não. Então, vamos deixar o currículo mais organizado possível, com a maior quantidade de informação possível, porém nada desorganizado, nada jogado. Então, vamos lá. Layout do currículo. Decidiu qual vai ser o layout? Decidiu como vai ser o alinhamento do seu currículo? Beleza, vamos para a segunda etapa, que é tipo e tamanho de fonte. Gente, nada pior no currículo quando começa lá com uma fonte X, no meio do currículo muda a fonte, lá no final outra fonte. Não, tudo com a mesma fonte. Qual fonte que eu indico para currículo? Laura, eu vou fazer um currículo maravilhoso, design, Photoshop, no Canva. Eu indico o bom velho Word, Arial 11, Calibre 12, currículo tradicional. Bateu o olho, o recrutador ele já sabe tudo de onde estão as informações. Ele sabe que primeiro vão vir os seus dados principais, que depois vai vir o seu objetivo, depois vai vir a sua experiência, né, a sua formação e depois a sua experiência profissional e informações adicionais se houver. Então, assim, deixa tudo mais organizado possível. Não inventa de querer botar um currículo maravilhoso com azul, com cores, com corações, com borboletas voando, com flores. Não inventa, não. Faz o básico, um currículo tradicional. Nada melhor do que um currículo tradicional, básico e um currículo simples, com todas as informações necessárias, tá? Então, tipo e tamanho de fonte sempre tem esse padrão. Tipo e tamanho de fonte. E outra coisa que está dentro aí também nesse tipo e tamanho é linguagem. Não vou entrar aqui no português. Falando aqui que o currículo faz parte do marketing pessoal, né? Transmite uma credibilidade, uma organização, com certeza. Eu nem vou falar de currículo escrito errado, tá? Eu nem vou falar disso, porque esse é o básico do básico dos básicos. Outra coisa, currículo. O que eu pego de currículo com o nome da instituição escrita errada. Ou só a sigla. Por exemplo, graduação em Direito CAN. O que é isso?
Graduação de Direito aonde? Na universidade tal. A universidade... Gente, escreve o nome da instituição completo. Nem todo recrutador é obrigado a saber isso, não. Estão perguntando se é válido usar os modelos de currículos prontos do Word. Se você souber utilizar o pronto, ok. Senão, não usa. Porque pode acontecer de botar um rodapé em 2 páginas, pode acontecer de mudar o formato. Esse formato que eu tô dando aqui pra vocês é o tradicional, é o básico. Né, vou chegar lá nesses primeiros pontos, mas antes quero fazer essa pincelada geral, que é a parte do layout. Deixa um layout muito simples e organizado, tipo e tamanho de fonte, todo o currículo com o mesmo tipo, né, de fonte, mesmo tamanho de fonte. O que você pode diferenciar é o negrito é legal para diferenciar os títulos, né, os blocos das sessões. E linguagem, não vou entrar em português e regras gramaticais, mas assim, padroniza a linguagem. O que eu vejo muito em currículo? Lá no perfil profissional a pessoa coloca assim, profissional com altas habilidades nisso, profissional com isso e aquilo, profissional capacitado em. Então, você está usando um tipo de linguagem. Aí chega na segunda sessão, coloca lá, eu atuo em tal coisa. Então, assim, já mudou. Então, você vai usar a terceira pessoa? Você vai usar a primeira pessoa? O eu atuo? Então, assim, padroniza essa linguagem, porque isso facilita muito. A gente que vê muito currículo todos os dias, quando a gente bate um olho assim, não entende muito bem o que você está falando, você está falando de você está falando em terceira pessoa sobre você, não há um certo ou errado. Há uma forma, um padrão. Padroniza o currículo completo. Eu, Luara, prefiro quando o currículo tá na primeira pessoa. Eu atuo, né? Eu prefiro assim, mas não é uma obrigatoriedade estar assim, tá? O que eu tô falando aqui pra vocês é o quê? São formas gerais de currículo. Tudo que eu tô falando é 100% isso, todas as empresas cobram dessa forma? Não, há variações. Estou dizendo pra vocês um modelo geral do currículo. Beleza, depois de padronizar a linguagem, primeira coisa que vem no currículo, o mais importante primeiro, seus dados, seu nome. Primeira coisa você coloca seu nome. O nome eu gosto de colocar sempre alinhado à esquerda e com caixa alta, tudo em caixa alta, o nome completo. Então, colocaria lá o teu nome completo embaixo do teu nome. O que é mais importante do que o teu nome? O e-mail, que é a forma que ele vai entrar em contato. Então, coloca o teu nome lá e o teu e-mail. Gente, e-mail. É legal ter um Gmail. Se você tem um e-mail lá, .wall, o e-mail das antigas, que você já se inscreveu em um monte de newsletter, todo dia chega lá pra vocês um monte de promoções, de Netshoes, de não sei o que, de um monte de empresas todos os dias, Black Friday, lá tá lotado, e você provavelmente vai passar batido naquele e-mail. Eu sugiro que você faça um e-mail à parte, faz um e-mail no Gmail bonitinho com teu nome, teu sobrenome, tá? Não inventa muito número, letra X, L, H, não inventa muita coisa não. O e-mail claro, até pra pessoa, às vezes ela pode copiar o teu e-mail com Ctrl+C e Ctrl+V e te enviar. Às vezes ela vai ter que digitar, se ela estiver olhando o teu currículo no campo que ela estiver olhando, não tem como digitar. Às vezes a gente tem que digitar o e-mail. Aí o e-mail com muito XHLL223344, aí a gente confunde na hora de digitar, aí digita errado, aí o e-mail não chega pra você. Então, vamos facilitar a vida, né? Vamos facilitar a vida. Então, coloca o e-mail lá bonitinho, direitinho, um Gmail, se possível, para você liberar com o teu currículo, tá? Beleza, vamos falar também sobre a área de experiência. Falaram aqui como fazer um currículo, né? Quando você não tem experiência na área. Beleza, a gente vai então ressaltar as suas competências e as suas habilidades, já que você não tem muita experiência para colocar. Eu tô tentando olhar aqui o outro comentário. Qualquer coisa, gente, manda na caixinha de perguntas que eu consigo ver melhor aqui o comentário de vocês, tá? Bem, aí você coloca os seus dados, né? O mais importante primeiro, os seus dados, seu nome. E aí, eu, Luara, gente que coloca lá, né? Vamos lá, um nome assim, vou usar o nome da minha vizinha e tal, né? Carol da Silva. Aí bota lá Carol da Silva, aí bota lá brasileira. Gente, é quase que certo que Carol da Silva é brasileira. Então, eu, particularmente, dependendo para a empresa que eu estou enviando esse meu currículo, eu nem coloco brasileira, né? Já tá claro lá pelo meu nome, né? Que eu sou brasileira. Então, eu coloco o nome, e-mail. E aí, tem gente que fala assim, não vou colocar idade.
Então, aconteceu comigo há pouco tempo, uma pessoa me procurou, porque eu não quero colocar a idade no meu currículo, porque empresas não estão contratando nessa área pessoas acima de 30 anos. Gente, se a empresa não está contratando acima de 30 anos nessa área, não adianta você mentir no seu currículo. Quando chegar lá na entrevista, ela vai saber que você não tem 30 anos, querida. Tem, então coloca lá. Eu prefiro colocar a idade do que a data de nascimento. Por quê? Mais uma vez, lá com aquilo que eu comecei na live de hoje, falando que facilita a vida do recrutador. Então, facilita a vida dele. Coloca lá a idade, que fica mais claro. Se aquela empresa não contrata pessoas com a tua idade, nem queira ir para essa empresa. Então, assim, procure uma empresa que tenha a ver também com os seus ideais, né, com seus valores. Eu particularmente tive a oportunidade, até pouco tempo, de atuar em uma instituição de ensino superior, que falou assim pra mim, olha, a gente contrata você, mas você pode tirar o doutorado do seu currículo? Deixa só um mestrado, porque aí, né, é mais fácil, porque você ganha menos, né, pra empresa é bom, porque ela paga menos. E eu não quis. Por que eu não quis? Se a empresa não valoriza mestrado, doutorado, eu nem quero trabalhar lá. Não é, Laura, mas você tá precisando muito, cara, se esforça muito nesse, manda muitos currículos para esse, sabe, vai lá, contata pessoas, não é simplesmente abrir lá o e-mail e jogar um currículo em anexo, não, contata pessoas, chama no LinkedIn, dá um oi, diz que você tem interesse, manda o currículo por lá, pede um feedback, diz como você pode melhorar, pergunta se a pessoa achou interessante a tua qualificação, ou se para essa vaga precisaria de pessoas com mais qualificações ou com outra graduação, pergunte, tenha essas informações, faça esse compilado dos feedbacks que você está recebendo com o seu currículo. E não simplesmente mande lá qualquer currículo em anexo, nem revise o currículo cheio de erros de português. Então, assim, coisas básicas. Por exemplo, tem currículo que coloca assim, que pega aquele currículo básico, aí tá lá, telefones, com S no final, telefones. Aí só tem um telefone. Pô, se você botou telefones no plural, tem que ter mais de um, então apaga o S. Por quê? Você pegou um currículo pronto. Porque geralmente as pessoas colocam mais de um contato, né? Com medo da pessoa ligar e não atender. Lembra que antigamente a gente botava casa, né? Telefone de casa, hoje quase ninguém mais telefone fixo. Eu não tenho mais telefone fixo. Então, assim, tá? Telefones com S, se você vai botar um telefone só o seu celular, apaga o S do telefones, deixa o telefone com S só, pra não ficar ali aquele currículo muito copiou e colou, nem percebeu, nem viu. Então o currículo é a tua primeira porta. É igual o Instagram, a pessoa abre o teu Instagram e vamos ver se gosta de você ou não. Então a pessoa alguém começou a te seguir no Instagram, aí você abre o Instagram, olha pra ali, dá aquela roladinha no feed, gostei, não gostei não, nem segue de volta. Então é isso, o currículo é assim, é o primeiro ponto. E lembra que a gente tá falando de pessoas, né? A gente não tá falando aqui de sistemas, a gente não tá falando aqui do alto padrão da linguagem coloquial formal, a gente não tá falando aqui do currículo do administrador, não, a gente tá falando de pessoas. Quem é que vai avaliar o teu currículo? Quem é que vai ver o teu currículo? Pessoas. Então você escreve para quem? Para uma outra pessoa. Então facilita a vida dela. Escreva de uma forma mais fácil possível para que ela entenda, né? Para que a linguagem realmente chegue ali da forma que tem que chegar, tá? Fechado? Então, um currículo fácil e simples. Então, botou lá o teu nome, o teu e-mail, vem lá assim, idade, coloca a tua idade. Com filhos, sem filhos, é opcional. Pode colocar ou não colocar. É opcional, não tem um certo ou errado. O que não é opcional? O CEP. O CEP é obrigado a colocar. Muita gente não coloca o CEP no currículo. Não precisa. E não coloca também o endereço completo. Muita gente fala, vou botar só o bairro. Olha, eu sugiro facilitar a vida sempre do recrutador. Coloca lá o seu endereço completo. Coloca o seu endereço completo, coloca o seu CEP. Estão me perguntando aqui de foto. Gente, eu não tô conseguindo aqui abrir os comentários, então manda pra mim na caixinha de perguntas, por favor. Eu só vi aqui uma coisa de foto, entrou um outro comentário de outra pessoa, eu não consegui ver. Se o comentário foi sobre se é importante incluir foto, não é obrigatório incluir foto. Eu, particularmente, nem indico incluir foto, tá? Não é obrigatório. Lara, eu quero incluir minha foto porque essa vaga exigiu que tivesse foto. Beleza. Tem muitas empresas hoje, empresas grandes, que estão dando também cotas, tá? Tem vagas específicas, então você pode incluir lá o que você achar que deve, tá? Tem várias empresas que dão preferência, né? Que estão tendo que preencher essas vagas e elas pedem para que as pessoas coloquem outras coisas no currículo, tá? Colocam também cor da pele, colocam outras coisas que as empresas estão exigindo. Então sempre veja a tua vaga, tá? Então, beleza, colocou lá teu nome, colocou seu e-mail,
colocou idade, colocou endereço, CEP, colocou o telefone direitinho, com o DDD entre parênteses, tá? Não esquece do DDD, coloca também estado civil, tá? E aí não precisa, Luara, não precisa colocar lá teu nome, aí botar assim, e-mail, aí botar o e-mail. Estado civil, aí botar o estado civil. Endereço. Gente, coloca o teu nome, coloca o e-mail eu já sei que o e-mail, não precisa escrever e-mail. Coloca casada, vírgula, 30 anos. Pronto, eu já sei que você é casado e tem 30 anos. Então não precisa também colocar tudo, idade, 2 pontos, tal. Não precisa não, deixa um currículo assim mais solto, mais fluido, mas também não deixa de ser um currículo formal, né, para atuar no mercado de trabalho da sua área. Beleza, vamos então agora para o objetivo. Depois de você colocar os seus dados sócio, né, que a gente chama dos dados sociodemográficos, seus dados básicos, vamos para o objetivo. Luara, meu currículo tem que ter objetivo? Sim, obrigatoriamente o currículo tem que ter objetivo. Mas eu não sei qual é o objetivo. Então pensa, cria o objetivo que você quer para essa empresa e coloca lá um objetivo. Porque quando você chega sem objetivo, chega tudo muito solto. Lembra que eu falei para vocês que tem entrevistas que a gente sabe que a pessoa só que está ali por conta do salário, puramente por salário? Ela não está ali porque ela quer desempenhar uma boa função naquela área, ela não está ali porque ela tem interesse de crescer naquela área, ela não está ali porque ela tem interesse em fazer parte do time da empresa, ela não está ali porque os valores delas estão coadunando com os valores da empresa, os valores dela se assemelham com os valores daquela empresa. Não, ela está ali só pelo salário. Fica claro isso na entrevista, fica muito claro, porque a pessoa não tem objetivo, né? É claro que você não vai dizer, não, tô aqui puramente pelo salário, estou precisando, você não vai falar, mas isso fica claro, né, na entrevista, quando a gente vai vendo alguns outros aspectos, tanto do seu currículo quanto também na entrevista de trabalho. Mas hoje a gente está aqui só para falar mais do currículo. Beleza, coloca o seu objetivo. Luara, como é que eu faço um objetivo? Não tenho a mínima ideia. Ok, pensa assim, um objetivo ele é um verbo de ação, sempre no infinitivo. Então pode ser atuar em, me recolocar no mercado da área X. Pode ser assim, desde uma coisa simples, como também um objetivo até um pouco mais complexo, a depender da vaga. O que eu sugiro? Coloca um objetivo para cada vaga. Gente, você vai enviar o quê? 400 currículos num dia? Você vai enviar 4, 5. O que custa mudar o objetivo? Vai lá, muda. Coloca um objetivo específico daquela empresa. Agrada também a pessoa que está lendo o teu currículo. Pensa assim, a pessoa está lendo o teu currículo, ela pode contratar ou não, tudo está na mão dela. Tu sabe que tudo está na mão do recrutador. Não vamos ser hipócritas aqui de falar. É verdade, tudo está na mão do recrutador. Eu vejo o currículo, gostei, não gostei. Acabou. Para por ali mesmo, não vai adiante. Ah, mas eu tenho mestrado, doutorado. Meu amor, se ela não quiser, o currículo vai ficar ali. Não vai nem passar para a próxima etapa. Então, facilita a vida e coloca de uma forma sempre clara, pensando no recrutador que está lendo o teu currículo e não te conhece, nunca te viu na vida, não sabe nem quem é você, tá? Então, não coloca assim, objetivo comercial. Tá, fazer o que no comercial? Objetivo comercial é objetivo vendas. Objetivo vendas? Vendas em quê? Aonde? Como? Onde? Então tem um objetivo claro, não precisa ser um texto. É uma única frase, né? Um sujeito, verbo e complemento ali, fez uma sentença, beleza, tá valendo. É o objetivo, tá? Depois a gente vai para o segundo ponto, que é a sua formação e qualificação profissional. Qual é o grande erro das pessoas aqui na hora de colocar a formação e qualificação profissional? Primeiro que formação não é só universidade. Se eu quiser colocar um curso de inglês, vai lá no campo formação e qualificação profissional. Se eu quiser colocar um curso que eu fiz online, vai lá, tudo você vai colocar lá na sua formação e qualificação profissional. Grande erro, não incluir tudo. Outro grande erro, data. Gente, tem que ter data de conclusão. Seja aqueles que você já concluiu, tem que ter lá a data de conclusão em X, tem que ter. Ou aqueles que você ainda vai concluir, tem que ter lá uma previsão de conclusão. Tem que ter, é obrigatório, tá? Não dá pra não ter, porque senão fica muito vago. Imagina, vamos lá. Eu sempre gosto desses exemplos que deixa a gente, né? Então imagina, você é o recrutador. Bateu, né, com um currículo.
Uma pessoa que você nunca viu na vida. Aí viu lá. Aí tá lá o nome da pessoa. Ainda faltam uns dados do telefone lá com S. Faltando uns outros dados ali. Não colocou idade. Aí você vai lá pra formação. Tá lá. Graduação em X. Graduação em X. Curso disso. Inglês básico. Em espanhol básico. Mas aonde? Fez aonde esse espanhol? Fez aonde? Inglês? Tem diploma? Não tem diploma? Fez qual ano? Se formou qual ano? Quanto tempo? Qual a carga horária? Não tem nada, informação nenhuma. Aí o nome da universidade tá lá. Tá lá, uma universidade só com sigla, não tem nem o nome da instituição. IFE. O que é IFE? IGE. O que é IGE? Coloca instituição, tal. Gente, valoriza o currículo, coloca lá o nome direito. Então, sempre coloca o nome da universidade, faculdade, centro universitário, formação, instituto, cursos, tudo que você fez. Coloca lá a tua... Vamos supor, se fosse meu currículo, estaria lá, graduação em psicologia, entre parênteses, estaria lá, conclusão, e o ano da minha conclusão, acho que foi 2014, e aí estaria lá 2014, embaixo estaria o quê? Universidade Salgado de Oliveira, que foi a universidade que eu me formei. Se eu tenho um TCC super relevante, né, para colocar, eu posso colocar lá tema do meu trabalho de conclusão, tal, para mostrar que eu tenho um artigo publicado naquela área sobre um tema X. Então, isso vai na minha formação e qualificação. Não vai me colocar lá inglês básico. Inglês, primeiro que não é inglês básico. Inglês de nível básico. Entre parênteses, conclusão, quantidade de horas de estudo e embaixo o nome da instituição. Ah, Luara, eu não fiz inglês em instituição. Eu fiz inglês com uma professora particular. Não tem problema nenhum. Coloca o nome da professora. Aulas particulares com professora, tal. A professora também tem formação. Às vezes o professor tem até doutorado, professor de inglês. Né? Então, assim, coloca também a formação. Sempre coloca o local que vocês fizeram. Ah, Laura, tô cursando ainda o curso. Beleza, coloca lá inglês, nível básico, entre parênteses, cursando. Iniciado na data X. Pode colocar o mais explicado possível. Não vai me colocar muita coisa. Um texto e não parágrafos e parágrafos. Não. Uma coisa sucinta, porém explicada. Outra coisa que acontece muito. As pessoas botam nome de instituição e nome do curso de formação sem acento. Sem acento tá errado, tá? Se você botou o nome da instituição sem acento, tá errado. Aquele não é o nome dela. O nome dela tem que ter o acento. Bota cursos. Gente, tem gente que bota, ó, formação em psicanálise. Aí o acento, que é no vem no li. Psicanálise. Formação em psicanálise. Tá certo isso? Não, tá errado. Tá errado. Ai, Luara, o único acento, pensa no recrutador. Pensa que aquele recrutador tá naquele dia cansado, né? Cheio de problemas, vivendo pandemia, às vezes perdeu entes da família. Aí ele tem que olhar o teu currículo e mais 300 outros. Aí o seu tá lá, psicanálise. Aí ele vai olhar o teu? Não, não vai olhar o teu. Então coloca o nome certo. Alguém perguntou aqui sobre... cursos online vale. Eu não consegui ler eu não consegui ler completo. Mais uma vez, gente, coloca aqui na caixinha de perguntas que eu consigo ver. Eu não tô conseguindo ver os comentários, tá? Passou muito rápido. Passa um e entra outro comentário, eu não consigo ver. Mas eu acho que eu li que é se vale curso online. Se for isso, vale sim. Super vale cursos online. Coloca lá o nome da formação do curso. Se for inglês online, bota lá inglês, nível básico. E aí você vai botar se está cursando ou não, ou finalizado, concluído em, e embaixo coloca o nome da instituição. Cursos online sempre tem uma instituição por trás, sempre tem um nome, algo por trás, tá? Oi, Matheus, tudo bem com você? Então vamos lá. Formação e qualificação já foi, né? Então já vimos layout do currículo, tipo de fonte, tamanho de fonte, já vimos todos os dados pessoais que tem que ter ao iniciar qualquer currículo. Gente, esse currículo que eu tô ensinando para vocês foi inclusive o currículo que eu enviei para a universidade que eu vou lá para Europa, tá? Eles me pediram um currículo padrão, eu enviei esse currículo, perguntei lá à instituição, lá na universidade, se eles na Europa aceitavam esse modelo de currículo e ele falou que estava ótimo. Ele falou assim para mim, a resposta do e-mail foi que o currículo contém todas as informações necessárias que a instituição X estava necessitando. Me enviou uma declaração. Então, assim, esse currículo que eu estou ensinando para vocês é um currículo que vocês podem enviar para o exterior. Por quê? Porque ele contém todas as informações que vocês precisam de forma simples, objetiva e completa.
né? Então, exatamente esse modelo é o modelo que eu utilizo e que eu enviei lá para a Europa e eles aceitaram e disseram que continha todas as informações que eles necessitavam. Então, bora dar atenção a isso e utilizar. Outra coisa que de vez em quando eu vejo em currículo também nessa área de formação. Diversos cursos na área X. Desculpa, não me disse nada. Diversos cursos voltados para a área Y. Diversos cursos é onde? Quando você fez? Qual a carga horária desses cursos? Quem te deu essa aula? Qual é a instituição que você fez? Tem diploma? Não tem diploma? Não me disse nada, diversos cursos. Diversos cursos pode ser o quê? Pode ser muita coisa. Então, não coloque assim. Deixa tudo especificado. Lara, mas eu tenho muito. Beleza, não tem problema nenhum. Coloca lá um de cada vez. Eu tive uma mentorada, ainda tenho, né? Uma mentorada que ela tem vários idiomas. Vários. E aí o que eu fiz? Fiz uma sessãozinha na formação e qualificação profissional dela, uma sessãozinha em idiomas. E lá a gente incluiu todos os idiomas que ela tinha, porque cada idioma ela tinha cursado em uma instituição diferente. Então a gente colocou tudo alinhadinho, tudo agrupadinho certinho. Então é sempre legal você começar a sua formação e qualificação pelas suas graduações, caso você tenha, né? E aí você vai colocando isso também pela ordem anual. Você pode escolher. Na verdade, você fica a seu critério. Vai pelo título ou vai pelo ano, tá? Eu, particularmente, vou com o título em ordem, né? Eu prefiro dessa forma. Mas, bem, você escolhe, o currículo é teu, né? Não há uma obrigatoriedade de seguir tudo que eu tô falando. Tô dando algumas dicas aqui pra você, né? O que acontece muito, eu faço avaliação curricular, a pessoa me procura e me contrata. Queria que você fizesse uma avaliação do meu currículo. Aí tá bom, fecho o meu contratinho, né? Que é pago. Aí faço a avaliação curricular da pessoa e ela vem, mas é porque eu não queria botar a idade? Porque a empresa... mas então, isso aqui que você botou, que eu não queria colocar minha função no trabalho, não quero botar o cargo, porque... mas porque eu não quero colocar aqui a experiência profissional nesse lugar. Então, assim, fica difícil. Então, assim, eu falo, olha, eu tô fazendo avaliação geral, você pode colocar o que você quiser, o currículo é teu, tá? Se você quiser, você coloca. Tô te dando aqui um pulo do gato de um currículo, assim, básico. Lembra lá no início na live que eu falei que depende do sucesso de cada um. O que é sucesso pra você? Trabalhar pouco, trabalhar perto de casa, trabalhar muito, ganhar 10 mil reais, 20 mil reais? O que é sucesso pra você? Depende. Tem pessoas que o sucesso é trabalhar pouco e ter mais tempo para a família. Tem pessoas que o sucesso é trabalhar muito. Então depende muito do que é sucesso. Mas o seu currículo ele precisa estar claro, alinhado, objetivo, tá? E simples de ser entendido. Facilita a vida do recrutador. Sempre, isso é sempre. Facilite a vida do recrutador, tá? Bora! Feito toda essa parte da sessão de formação e qualificação profissional, agora a gente vai para a parte da experiência profissional. Muito importante, é onde a gente, como recrutador, a gente bate o olho nos dados sócio lá, que é o primeiro, os dados pessoais, viu, tá dentro da vaga? Beleza, a gente vai direto para a formação, tem a formação necessária? Beleza, tem, vamos para a experiência profissional. A experiência profissional vem no terceiro ponto. E aí entra onde me fizeram a pergunta aqui, Carol, que você fez. Quem não tem experiência, como é que eu vou fazer? Não vou botar nada na minha experiência profissional? Não. Na experiência profissional entra todas as experiências que você já teve, todas as competências que você já desenvolveu. Então, eu não aguento quando a gente vem pra mim, porque eu não posso colocar nada, porque eu tenho um buraco no meu currículo, porque eu fui mãe e parei de trabalhar. E aí eu fico chateada porque eu fico um pinguinho que eu fico com os filhos dos meus amigos no colo, no dia seguinte eu não tô aguentando de dor no braço. Então, assim, você não trabalha, como que você não trabalha? Mãe desenvolve um monte de competências, resiliência, gestão de tempo, lidar com outro ser humano, entende de desenvolvimento humano, entende de tanta coisa, mãe, entende de tanta coisa que isso entra no currículo. É claro que não entra lá ser mãe desde 2010. Não, vai entrar de uma outra forma, porém a gente tem como incluir isso como as competências que você já desenvolveu durante o teu percurso de trabalho, tá? Então, dentro da sua experiência profissional, primeira coisa, primeiríssima, local. O nome da empresa. Gente, não me coloca o nome da empresa errado. Muita gente coloca. Aí bota lá, empresa no segmento de bebidas LTDA. Cadê o nome da empresa? Eu tenho certeza que o nome não é empresa de segmento de bebida.
Não é, gente. O nome da empresa, vai lá, pega a carteira, tá com preguiça de achar a carteira de trabalho. Muita gente tem preguiça, não sei onde está minha carteira de trabalho para eu ver a data que eu entrei, a data que eu saí. Gente, deixa de preguiça, pega a carteira de trabalho, vê direitinho qual foi a tua experiência profissional nessa empresa. Qual é o nome da empresa? Coloca lá o nome da empresa exatamente como o nome da empresa. Colocou? Abre parêntese e coloca a data de entrada. Dá um tracinho, um hífen, coloca a data de saída. Luara, se eu ainda estiver trabalhando nessa empresa, aí você escreve até os dias atuais, fecha parêntese. Não tem erro, não precisa encher lá. O que você coloca em data? Não precisa nem colocar o dia, mês e ano. Então, pode, se você for janeiro, bota JAN, pontinho, o ano, barra, bota barrinha ou hífen, como você preferir, e bota lá o ano de saída, entrada e saída. Aí vai ficar tudo alinhado, organizado. O recrutador vai bater o olho no teu currículo, ele vai ver tudo que tá ali. Onde você trabalhou, quando você entrou e quando você saiu. Ele vai saber tudo. É de cara, é rápido, é alinhado, é objetivo, é sucinto. Depois, embaixo do nome da empresa, eu sempre gosto de colocar o nome da empresa em negrito, para poder chamar atenção. Embaixo eu escrevo assim, cargo, 2 pontos, negrito também. Aí o cargo eu não escrevo em negrito, só, né, os tópicos. Cargo, aí coloca o teu cargo. Embaixo de cargo eu boto lá, função, 2 pontos, coloca a tua função. Aí, por favor, não me coloca aquela função de parágrafos desse tamanho. Atuo na área de gestão do documento, organização do documento, entrada de documento, saída de documento, organizando documento, enviando documento, buscando documento, levando documento, trazendo documento, olhando documento, arrumando documento, mexendo documento, imprimindo documento. Não precisa disso. Não, coloca uma função que efetivamente você cumpre no seu trabalho, tá? Não vai me colocar isso que eu fico... Gente, vem lá, currículos às vezes... 3 páginas de currículo da pessoa. 3 páginas com o quê? 2 experiências profissionais. Porque ela coloca tudo. E esse tudo que ela colocou nem necessariamente é tudo que ela faz. É tudo que ela catou na internet, alguma coisa dessa função. Ela olhou lá no Google e copiou 3 parágrafos inertos de envia documento, pega documento, imprime documento, olha documento, guarda documento, separa documento. Gente... Não precisa disso. Coloca lá, efetivamente, coloca suas palavras, coloca você no teu currículo. Por isso que lá no início eu falei que eu não gosto de profissional atuante no mercado. Não, eu gosto de botar eu. Eu atuo. Né? Eu gosto, tá? Então, você pode colocar lá o que você exatamente fazia. Qual era a sua função nesse cargo? Qual era? Bem, Luara, a função nesse cargo era, eu fazia isso. Beleza, pronto, não precisa de 3 parágrafos de entra documento, sai documento, não precisa disso, tá? Não precisa, por favor. Isso aqui eu tenho que falar, né? Porque vem direto. Beleza. Tem gente que gosta de colocar perfil profissional. Sou contra? Não. Pode colocar um perfil profissional ou pode colocar as competências já desenvolvidas, tá? E aí é bem nesse exemplo que eu falei pra vocês da mãe, né? Que diz que tem um buraco no currículo. O que você pode colocar? Vou dar um exemplo assim. Você pode colocar, por exemplo, após alguns anos atuando diretamente na gestão do tempo e no financeiro do lar, adquiri altas habilidades de organização e produtividade. Olha que legal e olha que verdadeiro. Olha que sincero, vocês viram meu post esses dias que eu falei sobre verdade? Ter verdade no currículo, ter verdade no trabalho, ter verdade naquilo que você atua, ter verdade aqui no Instagram? Isso é ter verdade, então coloca aí. Após alguns anos atuando diretamente na gestão do lar, no financeiro do lar, adquiri altas habilidades na área de gestão do tempo, na área de organização, produtividade. Gente, isso é real, isso não é brincadeira, não é pra rir, não. Isso é real, você é mãe, você desenvolveu isso. Você é pai, está desempregado, mas às vezes está em casa, está fazendo as coisas, você desenvolveu isso. Coloca no teu currículo, né? Então você pode botar alta capacidade em resiliência, né? Você pode colocar trabalho em equipe, né? Habilidades em trabalhar em equipe. Você pode colocar empatia. Você pode colocar competências, né, significativas para novos aprendizados. Você pode botar relacionamento interpessoal. Você pode colocar se você é objetiva, proativa, se você busca sempre otimizar o seu tempo, se você busca sempre realizar as tarefas com excelência, se você é pontual. Só que assim, o que é isso? É sair um pouco daquele currículo padrão, onde eu pego aquele currículo e tá lá.
o nome da pessoa, um monte de coisa, aquele atuante direto, lá, enorme, 3 parágrafos de um monte de documento que ela faz com o documento, aí tá lá. Perfil profissional, pontual, capacitada, competente, resiliente. Tem lá 50 qualidades. Primeiro que nem todas falam de você. Tem umas que até conflitam um pouco uma com a outra, né? Já percebeu isso? Tem qualidades que até conflitam um pouco. Então, se você é muito isso, você deveria ser menos aquilo, né? Então, você coloca por colocar. Então, fica muito claro pra gente que tá recrutando que o teu currículo é mais um currículo padrão, não diz nada sobre você. E aí, nem sempre me desperta, inclusive, o interesse de conhecer. O interesse do recrutador de conhecer essa pessoa. O interesse de, gostei desse currículo, quero saber mais. Então, é isso. Você pode colocar no perfil profissional ou nas competências desenvolvidas, como você preferir, todas essas informações que eu tô falando para vocês. Vai ajudar muito, muito, muito nessa etapa do currículo. Por último, última seção que tem que ter no currículo, não é obrigatória, mas é legal, são as informações adicionais. Tem gente que chama de informações complementares, tem gente que chama de outros. Eu não gosto de outros. Outros fica muito vago. Isso, outros. Outros o quê? Isso do outros tem muito também na função. Fazia isso e outros. Outros o quê? Né? Analistas comportamental ajuda bastante nesse... Verdade. Analistas comportamentais ajudam bastante, sim, para entender um pouco mais o que você tem de competência, o que você tem de habilidade, o que são, né, aquelas coisas assim que gritam mais ali da tua personalidade naquele campo de trabalho, beleza? E aí, nas informações adicionais, o que você pode colocar ali? Você tem habilitação? Você pode colocar ali seu CNH, né? Se você tem na categoria B, categoria A, qual é a tua categoria? CNH é legal, se esse cargo exigir, muitos cargos exigem, né? Então a gente já coloca logo. Outra coisa legal para colocar nas informações adicionais é a sua disponibilidade para viagens ou não. Você tem disponibilidade para viagem? Sim? Não? Então você pode colocar lá. Luara, não tenho nada para colocar nas informações adicionais. Não tem... Gente, então não coloca. Não é uma sessão obrigatória. Também não vai me colocar, como eu já vi, currículo lá com informações adicionais. Nada a declarar. Então, pra que colocou essa sessão, meu filho? Pra que, meu filho? Não precisa, não. Não é obrigatório ter essa sessão. Só coloque a sessão ou informações adicionais se você tiver informações adicionais para fazer. Gente, quem quiser ir fazendo perguntas, pode ir colocando aqui também pra mim, tá? Coloca aqui nesse pontinho de interrogação que eu vou respondendo para vocês. Quem me perguntou sobre as experiências, né? Como eu posso levar isso? E aí, qual é o grande pulo do gato aí de um currículo de sucesso? Você vai enviar o currículo específico para aquela vaga, certo? Já conversamos sobre isso. Você vai ver a empresa. Luara, gostei dessa empresa aqui. Então vai lá, entra no site da empresa e lê o sobre da empresa. Vê lá o que tem no sobre. O que elas falam sobre ela, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da empresa. Qual é a missão dessa empresa? O que essa empresa diz, né? O que essa empresa traz, né, para ela? Então, tenha isso bem claro, porque é a partir dessa missão, visão e valores que você vai colocar as competências que você tem desenvolvidas, tá? Já que você não tem muita experiência na área. A Carla tá perguntando se pode colocar que está fazendo curso de idiomas. Sim, esse curso você vai colocar lá na seção Formação e Qualificação Profissional, que é a segunda seção. Primeira seção, seus dados pessoais, depois vem a seção Formação e Qualificação Profissional. Nessa seção você pode colocar curso de idiomas, aí se for em inglês, por exemplo, curso de inglês, ou inglês, nível básico, entre parênteses, cursando, aí embaixo o nome da instituição que você está cursando, sempre coloca o nome da instituição, tudo direitinho, tá? E aí, você que não tem muita experiência, você vai colocar de acordo com a instituição que você quer, com a empresa que você sonha em entrar. Então, você vai lá, você vai ver a empresa, o que você vai ver? Você vai pesquisar as pessoas que trabalham nessa empresa no LinkedIn. Porque lá no LinkedIn você vai começar a já ter uma ideia do currículo das pessoas que trabalham nessa empresa. Entendeu? Porque você vai estar vendo o currículo do LinkedIn delas. No LinkedIn, ele é como se fosse... Ele é um currículo só, que é uma
rede, né, que conecta pessoas, né? Conecta pessoas e lá você coloca passo a passo o seu currículo, as empresas que você já trabalhou, por quanto tempo você ficou, quais formações você tem, quais qualificações profissionais você tem graduação, tem pós, não tem, né? Então lá tem todas as informações como currículo. Quem é da área de docência, quem quer entrar no mundo acadêmico, quem quer ser professor ou professora de faculdade, obrigatoriamente você tem que ter também um currículo Lattes. Um currículo Lattes. Luara, esse currículo aqui que a gente está falando, que é um currículo tradicional, que é o currículo, inclusive, que eu posso enviar para as universidades no exterior, na Europa. Beleza, esse é um currículo que eu levo para uma faculdade, quando eu quero me colocar como professor, professora nessa faculdade, eu vou enviar esse currículo lá para a coordenação do curso. Eu posso enviar esse? Não. Por que não? Porque você vai enviar o currículo Lattes dentro do mundo da academia, né? Que é o mundo da docência do ensino superior, o mundo das universidades, das faculdades, dos centros universitários. Existe um tipo de currículo, uma categoria de currículo que é específica para professores pesquisadores. Professor pesquisador obrigatoriamente tem um currículo Lattes. Luara, se eu não sou professora pesquisadora, mas eu gostaria de ser, vai fazer um currículo Lattes. Não tem a mínima ideia como faz o currículo Lattes. Vai no Google, escreve Lattes, o Google vai te direcionar para a plataforma do Lattes, que é o CNPq, né? E lá no CNPq você vai incluir todas as informações necessárias. E aí tudo isso que a gente está falando aqui, né? Tô mostrando para vocês passo a passo, tudo isso vai estar lá no Lattes. Tudo isso vai ser perguntado para você e vai ter um campo de seleção para que vocês insiram todas as suas informações dentro daquele currículo Lattes e já vai ficar tudo arquivado. Quando você for enviar esse currículo, por exemplo, para uma coordenação, qual é o caso que você pode enviar esse currículo que a gente está falando aqui para uma coordenação de ensino superior? Quando você já tem um Lattes, você copia o link do Lattes e coloca lá nos seus dados pessoais. Nos seus dados pessoais vem o teu nome, vem o teu e-mail e vem o teu currículo Lattes. LinkedIn, onde vem? Lá também nos dados pessoais. Pode colocar o LinkedIn? Deve colocar o LinkedIn. Se ele estiver atualizado, não vai me colocar um LinkedIn onde você está lá de um jeito nada a ver, todo desorganizado. Não. Organiza teu LinkedIn direitinho, coloca uma fotinho legal, uma fotinho formal e organiza direitinho o LinkedIn pra gente poder tá colocando lá no Lattes, beleza? Então, sempre busque arrumar e organizar o teu currículo. Uma coisa que eu não sugiro, não indico, quando a pessoa coloca aquele link editável no próprio currículo, sabe? Quando você bota no Word, aí você bota o íconezinho do Lattes e coloca já o ícone editável. Eu não gosto. Por quê? Aquele link editável, pode ser que a pessoa clique e não vá, direcione direto pro currículo, ou pode ser que a pessoa tá lendo o teu currículo, clique sem querer, aí abre uma outra página e já distrai a pessoa e já confunde a pessoa, enfim. Eu sempre não uso o link editável, eu coloco o link, né, o HTTP, boto direitinho, só que eu copio e colo. Aí eu colo sempre naquele colar especial do Word, onde ele fica certinho como um colar especial. Ele não entra como link editável, eu removo o hiperlink dele. E aí fica bem organizado, tudo direitinho. Então, assim, gente, não tem erro. Seguiu todas essas informações do currículo, o corpo do currículo é único. Primeiro vem lá os seus dados pessoais, depois vem lá a sua formação, qualificação profissional, depois vem lá a sua experiência profissional e depois as informações adicionais. Lembrando, tá? Por que eu não incluí nesse corpo? Porque é muito importante que tenha o teu objetivo. O teu objetivo vem. Pode vir o objetivo lá na parte de seção pessoal, de informações pessoais, você pode colocar todas as informações pessoais e objetivo, ou em uma seção à parte logo após as informações pessoais, mas obrigatoriamente tem que ter objetivo no currículo, tá? Não tem para onde correr. E aí, para você ter um objetivo mais alinhado para aquela empresa, minimamente você precisa o quê? Conhecer a empresa. E para você conhecer a empresa, o que você precisa? Ler sobre ela, né? Então hoje está cada vez mais difícil se antes a gente poderia ir até a empresa, talvez, conversar com alguém.
Hoje não, hoje a gente vai fazer tudo 100% online mesmo, e aí a gente vai ler sobre da empresa, ler a missão, a visão, os valores da empresa, entender o segmento dessa empresa no mercado, e aí a gente vai alinhar o nosso currículo com o currículo dessa empresa. E aí dá match. E aí não quer dizer que com esse currículo 100% de chance de você passar na entrevista, porque entrevista é uma outra etapa. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma outra live sobre entrevista, que é a segunda etapa. A primeira etapa é essa cara do currículo, é a primeira coisa que eu vejo para eu minimamente me interessar em te conhecer, em querer saber mais sobre você. Então, minimamente é um currículo bem apresentado, organizado, arrumado, simples, objetivo, com português correto, com os nomes das universidades, faculdades e centros universitários 100% completo, nada de só sigla, pode colocar sigla também. Não é só sigla, com informações adicionais, se houver, né? Com toda a experiência lá, com tua função, com o cargo que você exercia, com a data certinha de entrada e de saída, tudo organizado. Tendo isso, já é 90% aí de chance da pessoa querer te conhecer e te convidar para uma entrevista. E aí, a entrevista é uma outra etapa. Tá bom, pessoal? Espero ter respondido todas as perguntas. Vou tirar um print aqui, vocês tirem um print também aí. Tirem um print pra gente e poste lá no story me marcando, falando assim, live sobre currículo de sucesso. Então vamos lá, deixa eu fazer uma cara aqui que eu não sou obrigada a sair nas fotos, né, com a boca aberta falando, né? Vamos tirar uma... Pronto, tiraram um print? Vou fazer, já vi aqui várias pessoas, que umas 10 pessoas já mandaram aqui, faz live sobre entrevista, porque eu não tô conseguindo ler todos os comentários, né, ela vai saindo, faz a live sobre entrevista, então eu vou pensar em a gente então marcar uma live sobre entrevista, e mandem então as perguntas que vocês têm nessa área, porque se o currículo estiver bem apresentado, o currículo estiver com verdade, o currículo tiver sido feito por vocês, então assim, não ficam pegando modelo de currículo, disso, daquilo, faça o seu currículo. Se você revisar o português, se você manter ele todo organizado direitinho, você vai conseguir, de fato, que a pessoa minimamente tenha ali um interesse em te conhecer. Então, mantém o teu currículo organizado. Outra coisa legal, Lu, eu sou autônoma, psicólogo, sou psicóloga, sou autônoma. Eu não preciso de currículo agora, porque a pessoa que vai vir meu consultório, meu paciente, ele não me pede meu currículo. Ok, teu paciente não te pede o currículo, mas que tal você ter o teu currículo atualizado, já organizado, salvo numa pastinha no seu computador? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que amanhã você tenha uma oportunidade, aí você não tem que ficar igual uma doida, vendo como é que você vai fazer o currículo e faz de qualquer jeito e manda de qualquer jeito. Não, tenha tudo organizado. A vida organizada, gente, é pra tudo. As pastas, não adianta você ser organizado lá de fora, assim, minha casa é organizada, mas as pastas do seu computador tá uma loucura. A área de trabalho do teu computador tá cheia de arquivo que você não sabe nem o que é o quê. Salva tudo assim no 1, 2, 3, salva tudo de qualquer jeito, você não sabe onde está nada, você não sabe o que é nada, não. Tenha tudo salvo, organizado no seu computador. Amanhã depois você quer ter uma oportunidade, como aconteceu com uma mentorada minha. Iniciamos a mentoria numa quarta-feira, na sexta ela viu um edital para o mestrado, e ela queria fazer um mestrado, e o mestrado ia fechar naquela sexta, na mesma sexta. Acho que ela viu na quinta e ia fechar na sexta. Era assim, de um dia pro outro. A gente tinha um dia para fazer tudo. Então, para correr para trás de currículo, para correr... Então, assim, olha só. Outra dica, eu vou deixar aqui uma dica adicional para vocês, tá? Do currículo. Dica final que é adicional. Só quem ficou até o fim da live vai conseguir ter essa dica que é maravilhosa, que é: pegue os históricos de vocês, tá? Não vai igual aconteceu com essa mentorada minha. Ela foi lá fazer inscrição no mestrado e pediu o quê? Histórico. Ela não tinha histórico. Aí a faculdade pede 30 dias para tirar seu histórico. Então, faça o currículo agora, já que você não está precisando. Pegue seu histórico agora, já que você não está precisando. Pegue os documentos necessários agora que você não está precisando. Porque quando você precisar, tá tudo organizado. Está tudo organizado. Deixa uma pastinha organizada. Guarda isso aí. Porque pinta oportunidade, como sempre
sempre estão havendo oportunidade, eu tô sempre mandando aqui para as pessoas, se apresenta, diz quem são vocês, coloque no Instagram de vocês a área profissional que vocês atuam, estejam sempre ali, sabe, se colocando como profissional daquela área, porque quando pintar a oportunidade é para vocês que a gente vai chamar, e aí você já tem que estar com tudo organizado, tudo engatilhado. Entendeu? Eu te mando, como já aconteceu comigo uma vez, eu mandar para uma amiga, olha só, estão precisando de professor na área X, me manda seu Lattes aí agora que eu vou passar pro coordenador. Aí minha amiga, eu não fiz meu Lattes. Beleza, perdeu. Aí ela me enviou, acho que uma semana depois, já tinha até preenchido a vaga. Aí eu falei, tá, não falei nada, porque assim, já deixa organizada. A hora que pintar, Lu, me passa seu Lattes aí, como pintou outro dia pra mim, uma pessoa, até ela mandou aqui na live também, uma querida professora doutora, né, formada pela UFRJ, ela mandou para mim uma mensagem, estão precisando de professor numa instituição X, você quer? Aí eu falei, quero, ela manda seu Lattes aí, eu copiei, colei o link, mandei na hora, meu Lattes está sempre atualizado, em 30 dias eu atualizo o meu Lattes, então a hora que a instituição entrar em contato comigo, o Lattes está lá, 100% atualizado, tô dentro do corpo docente. Então fica a dica, pensem nisso e organizem o currículo de vocês, tá? Então, obrigada por estar aqui na live. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Pode mandar na caixinha de perguntas que eu tô sempre respondendo vocês. E bora finalizar esse currículo, organiza, revisa esse português, tá? E envia esse currículo que vai dar tudo certo.